Trabalhou por mais de 30 anos em grandes grupos de empresas da construção civil e construção pesada, realizando o sonho de muitos, construindo casas populares em várias cidades mineiras. Sempre esteve à frente de grandes projetos na área habitacional e de infraestrutura. Agora busca levar essa expertise para a Câmara Municipal de Nova Lima, para o desenvolvimento sustentável da região. Boa noite, Amália. Boa noite. Boa noite, Vitor. Prazer receber você aqui. O prazer é meu. Gente, eu tive... Quer falar alguma coisa? Ele respira, eu... Dores em Indaiá, eu tenho certeza que é a família dos Araújo, dono do Banco Mercantil, então é sinal que ela está bem apadrinhada, né? Não, mas não é Araújo, é Oliveira Carvalho, Oliveira Costa. Carvalho, então não fazia parte dos Araújo. Não faz parte da Araújo. Pois é. Não, eu sou da plebe. Muito bem. Pois é, ela veio de uma história bem... Com história, né? Que é muito importante isso, né? E eu tenho certeza que você pode ser tira como exemplo de dedicação, na sua profissão, né? E eu acho que é por isso que eu falo que Nova Lima, nós tivemos o cuidado de ter um número de candidatos, né? Embora com muita dificuldade, que não é fácil você enfrentar uma máquina pública, né? E ainda mais da forma que é, com ofertas, com propostas, né? Nós tivemos candidatos aí que saíram do partido por causa de vantagens pessoais, de dinheiro, essas coisas todas, né? Muito bem. Mas mesmo assim, nós ficamos com um timezinho aí excelente, vamos dizer assim, de pessoas que têm conteúdo, que é muito importante, que é o seu caso, né? Então eu fico muito feliz de saber que, mesmo eu não sendo candidato, mas eu tenho essa obrigação de mostrar, a gente procurar mostrar a qualidade, para o Nova Lima ter, mas depois não reclamar, é o que eu falei aqui. Depois não reclama, gente, tá certo? Não que a pessoa mais simples e humilde como você e sua família é, como a minha família também é, que não tem o direito de ter oportunidade, mas tem que saber o histórico, a vida da pessoa, não é isso? A formação de caráter da pessoa, então isso é muito importante, e a pessoa ter conhecimento também. Não é isso? Que política hoje, administrar uma cidade, qualquer seja pequena cidade, tem que ter pessoas que tenham compromisso. E uma grande parte daqueles que hoje ocupam cargos públicos, principalmente nos municípios, uma boa parte, são pessoas com outras intenções. Essa que é a verdade. Então, Amália, acho que é isso aí, né? Então, parabéns para você estar conosco aí, né? No Partido Liberal, nesse partido que é Deus, Pátria e Família, né? Sem dúvida nenhuma. E liberdade, né? Liberdade, justamente, né? E eu posso dizer que sempre eu fui um brasileiro, mineiro, novalimense, com muito amor, né? Sempre, graças a Deus. E mesmo tendo minhas limitações, que eu sempre tive, né? Eu falei sempre isso, né? Eu sei que Nova Lima mesmo, tem pessoas aí, até podia estar mais preparada do que o Vitor, com mais conhecimento técnico, né? Mas com certeza não tinha mais vontade, determinação e amor do que eu. Podia ter igual o Vitor. E com outra vantagem, eu sempre tive coragem de enfrentar as coisas, né? E uma grande parte não tem coragem. Isso não é comigo, eu vou desgastar, né? Não vou fazer porque eu vou ter desgaste com isso. Não, peraí, então não reclama do Brasil. Então, ou muda do Brasil, não é isso? Vai para um lugar que não se fazer nada, não é isso? Então acho que é isso aí, não é não? Aí, Amália, pode falar, fala à vontade aí, sua história, né? Ela tem uma história bem interessante, né? Origem humilde, não é isso, Amália? Como nós outros, né? Exatamente. A minha origem, eu nasci em Dores do Indaia, a gente veio para Belo Horizonte, nós éramos 11 irmãos, eu sou a 8ª desses 11 irmãos. E a gente veio para Belo Horizonte numa circunstância muito difícil, quando meu pai perdeu tudo lá na cidade. Então, ele foi buscar outros recursos. Meu pai foi morar com a minha mãe no Mato Grosso e no Pará, administrando fazendas, e nós ficamos morando aqui, ainda pagando aluguel. E, nesse período, eu sempre acho que fui um pouco muito madura, entendeu? Em relação a isso. Minha preocupação era sempre poder dar uma casa para minha mãe e ela nunca preocupar com aluguel. E desde 11 anos eu tenho isso em mente. Estudei em escola pública, como eu falei, as escolas públicas na época eram escolas muito boas, um ensino excelente, não é essa escola que existe hoje. Realmente a gente ia para aprender, os professores eram entusiasmados em nos ensinar. Nós tínhamos professores. Trabalhei, cresci trabalhando, ajudando a minha mãe. Ela fazia salgado para fora para nos criar, né? Não foi uma vida fácil. Aí, quando eu fiquei adolescente, eu fui trabalhar fora como secretária, fiz ciências econômicas,
fiz ciências contábeis, tudo em escola pública. E estudava de manhã, trabalhava à tarde e voltava para a faculdade à noite para continuar a história. Nesse trabalho que eu peguei, foi o primeiro, eu fui indicada para trabalhar numa das grandes construtoras, numa das maiores construtoras de Belo Horizonte até do Brasil. Sim. Entrei como secretária e com o tempo eu fui subindo, a gerente, cheguei a administradora, a administradora da empresa, e com isso eles resolveram até abrir mais uma empresa que só trabalhasse com obras populares. E como esse era o meu sonho de deixar todo mundo realmente, para mim, ter um imóvel próprio é a melhor coisa que tem. Quando você tem um imóvel próprio, você tem a base já formada. Graças a Deus, minha mãe, meu pai me criou com muito caráter. Todos os meus irmãos seguiram a mesma história. E trabalhei, cheguei nesse ponto, cheguei até ser sócia dessa que mexe com as casas populares. Então, eles falaram, Amália, você vai seguir esse perfil da empresa. Casa Popular vai ser da sua conta. Trabalhei em Juiz de Fora, em várias cidades em Minas. Juiz de Fora, Rio Novo, Cataguases, Rio Branco, Uberlândia, Araguari. E com tudo isso, eu cheguei num patamar mais alto da empresa. Até que um dia eu recebi uma proposta, aquelas propostas que quem tem caráter não dá conta de aceitar. Um dos diretores chegou para mim e perguntou, Amália, o que mais você precisa na vida? Lógico que deveria ser em termos financeiros. Eu disse, a única coisa que eu quero ter na vida é a minha felicidade. Quando eu vi que realmente lá já estava indo para o caminho que eu não gostaria de seguir, que sempre teve essas fraudes, isso tudo que acontece hoje, só que bem menos, eram mais escondidos, aí eu resolvi deixar a empresa, mas fui para outra empresa também de tamanho gigante. Também continuamos com casas populares. O final dessa empresa foi até em Santa Luzia, a gente construindo 300 casas populares lá. Bem, aí eu que continuei administrando essa outra empresa, que não é do mesmo grupo, de outros donos, da antiga construtora Épora. Aí, nesse período, o sócio principal faleceu, saí da empresa, resolvi montar a minha construtora pequenininha, exatamente só para mexer com as casas populares, que eu sempre achei fundamental toda família ter sua casa própria. Sim. Tá? Isso, para mim, é fundamental. Quando você tem a moradia, você está com base para continuar lutando para qualquer coisa, entendeu? Você não tem que preocupar com aluguel no final do mês, que não é pouco, e é preocupante. Só quem passou por isso sabe. É verdade. E eu vejo agora que... Aí, estou com o meu projetinho agora, continuo com isso em Juiz de Fora, só que, para mim, está muito pequeno. Aí eu comecei a trabalhar na minha área contábil. Hoje eu tenho um pequeno escritório, continuo trabalhando e fui convidada, nesse período, para ser vereadora, candidata a vereadora. Ô Amália, e nesse percurso todo da sua vida, qual que você acha que foi seu grande diferencial? O seu início da sua carreira profissional foi como secretária, você acabou sendo CEO, depois, CEO que eu digo, né, foi diretora de uma grande empresa, chegou a movimentar contratos de 200 Era contrato de bilhões. Era B de bola, gente. Bilhão, não é M de milho, não. É bilhões. Era contrato de 200 bilhões. Pois qual que é o principal ingrediente da sua trajetória que você acha que te levou para esse caminho todo? Porque é muita luta, né? Foi muita força de vontade, muita luta, muita vontade de crescer na vida e de vencer na vida. E de não ver minha família... A minha mãe e meu pai, lógico que meus irmãos todos também cresceram, porque a mamãe deu a mesma educação e o mesmo caráter para todos.
para todos. Então, o que me fez realmente foi a vontade, tá? A força de vontade e minha mãe. E me empurrava, não era só eu. Quando eu falava assim, mamãe, acho que eu não consigo, minha mãe falava, consegue? Consegue sim. Sua mãe é viva ainda? Minha mãe faleceu, tem 21 anos. E seu pai? O papai também. Faleceram. E o pai da Amália era militar, não é isso? Não, meu pai, eu falei, ele era um coronel, mas no sentido da palavra. Ele Entendi. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Sim. Ele não fazia algumas coisas erradas, mas ele não queria ver um filho fazendo. Sim. E todos seguiram o caminho que ele falou. Não fizemos nenhum fez o que ele fez. Seguimos, e minha mãe lutando. A sua mãe, qual o nome dela? Ofélia. Ofélia. Ela era, gente, ela me contou, né, nos bastidores, que a mãe dela era uma dona de casa, cuidou dos 11 filhos, e ela fez um empreendimentozinho dentro de casa também para vender... Para vender salgadinhos. Ela nos criou vendendo salgadinhos para fora, fazendo festa, e a gente ajudava, lógico. Ela punha todos os filhos para trabalhar. Eu entregava as bandejas de salgado em Belo Horizonte. Que bacana. E a gente saía, ia a pé, em todos os lugares, era bandeja. Ela passava a noite fazendo 3, 4 mil salgados. Uau. E a gente ajudando. Realmente é com sacrifício que a gente chega lá. É com sacrifício, honestidade, entendeu? E caráter. Porque se eu fosse uma pessoa sem caráter, eu teria aceito a proposta anterior. Essa eu não aceitei e Amália, você sabe que coisa. É impressionante o Brasil, né? O Brasil é um país assim que eu falo, um país maravilhoso, rico em tudo, né? Sim. Embora, infelizmente, muito mal administrado, né? Embora hoje, ontem mesmo assistia, e vale a pena as pessoas assistirem, o Direto ao Ponto, né? Direto ao Ponto é da Jovem Pan. Embora a Jovem Pan piorou demais depois que ela ficou aliada com o governo, né? Infelizmente ela se acovardou, né? Ela se entregou, né? Mas ainda tem alguns jornalistas que trabalham aí em algumas coisas com uma certa independência, né? Mas ontem foi entrevistado o Tarcísio, né? E tem uma história maravilhosa também de família simples, família bem humilde, ingressou nas Forças Armadas, trabalhou antes, né? E é impressionante. Eu acho que o Brasil hoje, é o caso que eu estou pregando, tentando mostrar para o novalimense, o Brasil hoje tem 4 candidatos, pré-candidatos aí, futuros. Não vou falar 4, vou falar 3. O Tarcísio foi muito taxativo ontem, quando ele fala qual que é a sua... o que nós podemos falar a respeito da sua, talvez, ser candidato a presidente da República? Foi 0. E quando ele fala 0, ele tem razão de falar isso. Ele dá o exemplo, que mostra que justamente que... E cita exemplos dos governadores de São Paulo que deixaram o mandato, às vezes faltando meses, e não completaram o mandato e acabaram não conseguindo. E ele falou que tem um compromisso com a população de São Paulo, mesmo eles me acusando de eu não ser paulista. Olha, o Brasil, né, é o contrário de Nova Lima, né? Os forasteiros aqui só atrapalham, só roubam, só levam vantagens, tá certo? Mas não é um só, não é só agora, não. Tem um passado a mesma coisa aí, né? Muito bem. Tem um passado. É um passado, né? Tem muito forasteiro excelente que chega aqui, né? Pessoas como você, servidores, mas cheio de vontade, com a experiência que você tem. Mas o Tarcísio falava isso com muita tranquilidade, com muita experiência, né? E deu uma aula. Eu tenho certeza que nós não temos nenhum candidato no Brasil que tenha o preparo que o Tarcísio tem. Muito preparado. Muito preparado. Bem preparado, competente, sério, honesto e tudo. Mas é claro, quando fala nos candidatos, nós temos hoje ele, que já falou que não é. Nós temos uma pessoa que eu conheço pessoalmente, chama-se Ronaldo Caiado. Governador de Goiás, pelo segunda, repetiu, foi reeleito. Faz um trabalho maravilhoso. Foi deputado federal comigo, ele foi 5 mandatos de deputado federal, foi senador. É outro cara que já devia ter sido presidente da República lá atrás, que foi candidato lá atrás. Mas aquele negócio que o pessoal era brasileiro, por ignorância, vamos dizer assim, né? Era contra isso que salva o Brasil hoje, que é o agronegócio. Tá certo?
brasileiro era contra o agronegócio. E está salvando o Brasil hoje. Exato. Essa que é a verdade. Mas a demagogia prevalece e na mente da pessoa menos esclarecida, ou até os mais esclarecidos também, acaba sendo levado nessa onda, né? Então, Ronaldo Caiado é outra pessoa que eu conheço e que eu rezo e torço a Deus para que ele possa ser um candidato e ganhar a eleição. Aí tem também o lá do Paraná, né? O Chacrinha, não sou filho Ratinho Júnior, que é outro, pelo que eu ouço, está fazendo um grande trabalho no Paraná também, um excelente trabalho, é um estado razoável, né? E temos Zema aqui em Minas Gerais, que eu acho que nessa escala dos três aí, com certeza eu coloco, não porque o Zema está fazendo um mau governo, embora ele já deu umas pernadas comigo aqui já de problema de não assumir posições, que eu ajudei ele e falar que não é ele, que não sou eu, não quis manifestar, né? Eu não sei por qual razão, mas eu vou falar o que é, né? Que eu gosto de mostrar as coisas, né? Foi municipalizar a escola Jorge Chalmers, foi asfaltar Nova Lima ao Taquaril, que eu pus dinheiro, fiz o convênio, depois passou 4 anos por causa de pressão política. Infelizmente, ela afinou e veio um deputado estadual, um deputado federal, com o prefeito, falou, não tem nada não sei o quê, está gravado, está assinado por mim, né? Mas eu reconheço que ele faz um bom trabalho em Minas Gerais também, né? E seria um excelente candidato a vice-presidente da República, né, para compor uma chapa, né? E não só vice-presidente da República, mas também até para o Senado, se for o caso. Mas eu acho que nesse quadro que está aí, em razão da própria experiência dele, ele não está na frente do Caiado em momento algum, né? Ele não pode comparar ele com o Caiado. O Caiado é muitas vezes melhor que ele, em razão de ter conhecimento, de saber lidar com o Congresso, né, de saber tocar o Congresso, e hoje as pessoas não sabem. E ele, inclusive, aqui em Minas Gerais, tem a maior dificuldade com a Assembleia Legislativa, que tem apenas 77 deputados. Então, imagine no meio de 513, tá certo? Ele não vai conseguir. Tá ele tinha que ter feito a reforma administrativa, que nem você fez, né, Vitor? A verdade quem tinha fazer uma reforma administrativa para valer em Minas Gerais, não é nem ele, era o professor, Anastasia. Não é isso? Tinha que ter começado, Não, tinha que começar, não tinha que ter feito. Ele foi deputado, ele mandava na parte administrativa do Estado desde a época do Aécio Neves. Esses são os grandes absurdos da política mineira, mas um tal de enrolar, de não querer desgastar, não é isso? Exato. Desgastar a imagem. Ô, gente, você desgasta a imagem, mas você está mais inteligente e mais honesto que a Anastasia, não tem. Mas eu pergunto, o que a Anastasia fez como senador? Nada, com o conhecimento que ele tem. Muito inteligente. Inteligentíssimo. Mas é um cara correto, conheço. Mas aquele negócio, bonzinho, com a facilidade de mostrar para as pessoas. Não tem de discursar, ele é um professor. Quando ele faz um discurso, as pessoas ficam assim, até choram. Mas o discurso não resolve o problema de ninguém. Tá certo? Essa que é a verdade. Mas então, Amália, eu fico muito feliz de saber que com esse currículo que você tem, né? Você aí como candidata a vereadora, né? E a gente tem que trabalhar para mostrar para a população, você na região dos condomínios, da Jardim de Petrópolis, eu não sei quantos eleitores tem ali hoje, né? E que as pessoas se unam realmente para ter uma pessoa que vai representar, e não só representar, que vai fiscalizar, independentemente de quem for prefeito, que não vai deixar isso que está acontecendo. Mas não fazia que por exemplo, eu tinha uma secretária de educação que, infelizmente, aceitou tudo. E não foi isso que ela aprendeu comigo, não. É triste isso, né? Lamentável. Eu fico triste em falar isso. Uma pessoa de total confiança minha, sabendo as coisas mais absurdas que estão acontecendo, principalmente na educação, tá certo? E simplesmente a base, deu palpite. Né? Por que não faz nada? Aí vem aquela pergunta, eu não sei. Tem alguma coisa errada nisso aí. Verdade. Então eu espero que a Câmara Nova Lima, no próximo mandato agora, que tenha pessoas que não preocupam com o cargo. Ele já tem os cargos. Ninguém pode fazer nada com o vereador que é eleito. Ele tem 4 anos garantido. Agora, se 4 anos garantido, tá certo? Ele tem que mostrar à população que ele foi eleito para poder fiscalizar e legislar, e não para acomodar. Exato. É verdade. Essa é a verdade. A gente tem que ter referência. Mas aí, Amália, pode continuar aí. Vamos lá. Não, ele está falando sobre isso. Sim. Até me perguntaram outro dia, quanto que ganha um vereador lá em Nova Lima? Falei, não tenho a mínima ideia, de verdade, porque não é pelo salário. Não é pelo salário. Não é pela vontade de ver, desenvolver. Isso, entendeu? claro. Vontade de ver uma boa educação, vontade de ver todo mundo morando na sua casa. Eu não preciso mais. Eu não preciso. A minha história de trabalho, realmente já. Mas a minha vontade é de
construir para o próximo. Próximo, é. Sim, Pro próximo. sim. Essa é a Você minha... estava falando, eu estava lembrando aí da sua trajetória de vida. Sua mãe teve 11 filhos. Vivos. Vitor, Amália, 11 filhos. Hoje a gente tem medo de ter um e não conseguir criar. Sua mãe conseguiu criar 11. O que é isso, né? Que sociedade é essa que a gente vive hoje? O que a gente pode fazer para melhorar? Dentro dessa pergunta, eu queria que você dissesse para as pessoas de casa, eu percebi aí que você, por causa de um sonho de ter uma casa própria, né? Algo te impulsionou de dar uma casa própria para sua mãe, você acabou percorrendo um caminho que te levou longe na vida profissional. Vai ser uma bandeira sua, habitação em Nova Lima? A principal bandeira minha vai ser habitação. Até porque a gente tem terrenos aqui para construir. Eu vejo, aqui é uma amplitude de terreno. Você tem dinheiro mal gasto em outras áreas que eu percebo, né? É notório como é mal gasto o dinheiro aqui. Você falou da MG030. A MG030, eu falei com meu marido, na primeiro chuvisco, essa estrada vai cair aqui. Aí a gente já estava arrumando outra rota para ir embora para Belo Horizonte, porque quase tudo a gente resolve. Ainda bem que eu moro aqui agora, mas a MG30, qualquer pessoa leiga vê que está uma estrada extremamente mal tocada, mal feita. Meu Deus. Né? De 100 milhões, mesmo que foi de 100 milhões. Eu nem sei quantos milhões que foi. Eu só sei que foi a toque de caixa, até parece que foi para ganhar a eleição, porque até pouco tempo a gente estava no desespero de chegar até Belo Horizonte, né? Foi um desespero. Teve uma época que a gente não sabia como passar. Sim. Então, essa obra é um faz praça, desfaz praça. Eu não sei para que gastar dinheiro com isso. Toda hora faz e desfaz a mesma praça. Não é para fazer uma coisa melhor, é para fazer a mesma coisa. E na educação também, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a educação de base. Entendeu? Muita educação de base. Mas minha prioridade mesmo seria fiscalizar mais casa popular para o pessoal aqui da região. Muito bem. Excelente. Eu acho que você falou uma coisa aí, embora o meu tempo está um pouco curto, né? Tem mais um candidato nosso, né? Sim, sim. Mas eu vejo, né? E eu fico impressionado, quando eu comecei a falar sobre isso, eu interrompi nem sequência que eu ia falar antes, mas a gente vê as pessoas no Brasil, né? Eu citei o nome de Tarcísio, você está contando a sua história, as dificuldades que você teve, eu posso dizer das minhas também, não é isso? E você vê um número enorme de pessoas que aprenderam na vida começando a trabalhar muito novo, 12, 13 anos, não é isso? Exato. Como aconteceu comigo, não é isso? E no Brasil, esses bons exemplos não serviram para que a legislação acompanhasse. E acaba impedindo, né? Impede, né? Então é que eu falo, isso é que o brasileiro, é que eu falo. Aqui em Nova Lima, eu dou um exemplo, 80% de todas as famílias de Nova Lima são filhos aqui, pode dizer, que moram na parte histórica, são filhos de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas trabalhadoras da Amor Velho. É o que eu vejo aqui. Pois é. Então, aí na hora que se assusta, o pai lutou, aí vem as escolas para mostrar que você não pode dar um beliscão, dar um puxão de orelha no aluno, como acontecia comigo, né? Então é muito triste isso, mas o Brasil é isso, né? O Brasil não quer seguir um exemplo do Japão, não quer seguir um exemplo da Coreia do Sul, né? Não quer seguir os exemplos daqueles países, principalmente na parte da educação, mas quer seguir exemplo aquele que acabou com a educação do país, chama-se Paulo Freire. Ainda é aplaudido ainda por pessoas ainda, né? Mas eu tenho esperança. Pois tem. Uma pena que aquele podia estar dando continuidade ao serviço, infelizmente não é o nosso presidente hoje, né? E deixa muitas dúvidas por que ele não é presidente hoje, para mim, né? Então eu não concordei. E eu sei como é que funciona isso, infelizmente, né? Pelo histórico meu, eu sei como é que funciona isso. Gente, que delícia de conversa, Amália. Tem que voltar outras vezes, vão haver outras oportunidades. Quero agradecer a sua presença. Deixa um recado final para o pessoal de casa, porque a gente vai continuar o rodízio de conversa boa. Daqui a pouco estamos com o Robert.
Pois é, gente. Então, eu estou aqui realmente para lutar por nossa Nova Lima, por uma Nova Lima melhor, bem melhor, tá? Pensem bem na hora de votar, estuda bem o seu candidato, analisa bastante, não vota por votar, não. E nem fala que tudo é a mesma coisa, que não é. Nós tivemos essa oportunidade de ver agora o último presidente da República. Ele revolucionou o país, mudou o país, trouxe muita gente a voltar a ser patriota. E nós aqui podemos ser patriota de Nova Lima, tá? Então, vote com consciência, né? Tudo bem. Isso aí, Amália, é obrigada. isso aí. Amália, qual é o número seu mesmo? Meu número é 22022. 22022. E mais ainda, o 10, que é o candidato. O 10 é o nosso prefeito, viu, gente? Não esqueça do 10 para a prefeitura e o 22022 para a Câmara Legislativa.